E se você pudesse voltar ao passado, moleque, o que você iria fazer? Focaria na escola pra não virar um vagabundo que nem eu? Ou aceitaria a proposta daquela coroa que ofereceu 3 mil reais pra você ficar passando um tempo com ela na sexta-feira? Ou então, você se declararia pra aquela garota que você gostava no fundamental e que alguns anos depois você acabou descobrindo que ela também gostava muito de você e que só estava esperando você ter atitudes de ir falar com ela? Sinceramente, não importa a sua resposta, porque infelizmente o meu nome é Nasa e hoje você vai ver Tokyo Revenger, o anime do cara que viaja no tempo, moleque, só pra perder a virgindade, mas acaba só sendo espancado diversas vezes ao longo do anime, velho. O anime começa mostrando o quanto o nosso protagonista é fã de animes, porque além dele tá fazendo cosplay de vagabundo, a casa dele tá fazendo cosplay de coletor de lixo. Chegou na até ter lixo na própria cama, velho, porque esse bicho é um pouco doente da cabeça. E ele tá lá, suavão, assistindo o Jornal da Globo, né? É muito suspeito ele assistir o Jornal da Globo. Porém, do nada, o cara da TV começa a falar uma notícia muito importante, né? Que chamou a atenção do nosso Takemichi. E o cara da TV, ele falava mais ou menos assim, ó: boa noite, família. Uma briga feia aconteceu hoje entre as torcidas organizadas do Flamengo e do Vasco e acabou deixando várias pessoas feridas e 2 pessoas mortas. Os que foram de base no local foram Naoto Toshikana, de 25 anos, e a irmã mais velha dele, a Hinata Toshikana. Ambos viraram pastel no local. Então cuidado quando for... Pera aí, a Hinata morreu? Principalmente se você usa uma camisa de noiado aí, por favor, tome cuidado. Obrigado, até amanhã. Depois disso, uma coroa bateu na porta do Takemichi lá, né, pedindo pra ele parar de fazer barulho de madrugada. E o Takemichi, né, simplesmente mandou ela calar a boca e fechou a porta na cara dela. Depois dessa discussão plausível aqui, a gente começa a ver o quanto a vida do nosso protagonista é uma bosta, porque já começa mostrando no trabalho dele, né, e ele trabalha em uma locadora. Até onde eu sei que trabalha em uma locadora tem que ter a vida de bosta mesmo. Aí o Takemichi tá saindo do trabalho foda que ele tem, né? É muito foda mesmo, né? E ele passa na frente de uns moleque, e os moleque tiram onda da cara dele. E os moleque ainda faz um riscão, moleque, maior que a Thaís Carla, num carro de um cara aleatório, e o cara aparece na mesma hora gritando, e claramente, né, o nosso protagonista ficou parado olhando, e o cara achou que tinha sido ele, né? Então ele começou a correr igual um psicopata até chegar na estação de trem. Chegando lá, ele começa a refletir sobre a vida, falando que nunca imaginou que a vida dele ia ser desse jeito, uma bosta no caso, né? Ele diz que mora em um apartamento que tem paredes finas, que é tratado igual um otário pela gerente do trabalho. Também falou dos moleques que tiraram onda da cara dele. Falou também que só teve uma namorada na vida e foi na época da escola. E ele também fala que é virgem ainda. Sim, o cara tem 26 anos e ainda é virgem. Isso sim é o cara de muito respeito. Eu seria amigo dele, inclusive chamaria ele pra tomar um banho na minha caixa d'água. Enquanto o Takemichi tá lá pensando na vida, né, vê uma pessoa cumprimentar ele, né, e sem querer tacar ele na linha do trem. E infelizmente o trem vem em sua direção e ele já começa a pensar na namoradinha que ele tinha na época da escola, né? A Renatinha, oh, que fofinho, velho. Mas aí o trem vem e começa a mostrar o flashback da época de escola dele. E tava todo mundo falando da Hinata e que ela tava apaixonada pelo Takemichi. E também tinha uns caras desmerecendo o coitado do Takemichi, falando, porra, logo ele, tanta gente foda. E ela querendo esse inútil, coitado do Takemichi, velho. O cara não fez nada, velho. Aí a partir daqui, o Takemichi começa a narrar a história, né? Falando que o auge dele foi no 2º ano, dizendo que ele era o top 2, tá ligado? No grupo de delinquentes da escola dele. Ele também diz que foi nessa época que ele teve a sua primeira namoradinha, né? Que no caso foi a Hinata, né? Muito fofinha. Aí do nada mostra ele dentro de um trem, pensando se aquilo era a vida dele passando diante dos olhos dele, ou se ele teria morrido mesmo. E do nada aparece um pessoal que começa a chamar ele pra fora do trem. E ele começa a lembrar de quem era aquele pessoal. E era tudo amigo dele. E no grupo de amigos dele tinha o Maovo, que nunca tirava a mão do ovo. O Yamachishi, que comeu a própria prima. Tinha também o líder dele, né, que comia a véia rica, o Vaquinha. E o Dakuya, que era fã da Jojo Todinho. Aí eles andam um pouco mais pra frente, né? E o Takemichi se olha no espelho e vê que ele tá igual na época da escola. Ou seja, feio pra caralho. Aí ele mete a mão no bolso e vê que ele tinha 50 cents e um celular. E quando ele olha a data do celular, ele vê que o ano era 2005. Ou seja,
12 anos antes dele morrer. Aí os amigos do Takemichi pedem pra ele andar logo, né? Aí eles chegam em um restaurante, tá ligado? E começam a dizer que vão meter a porrada no pessoal do segundo ano de outra escola aí. E disseram que o primo do Takemichi era líder do terceiro ano dessa escola. Então o terceiro ano não ia pra cima dele, né? E o Takemichi começa a lembrar do primo, né? E diz que realmente, né? O primo dele falou que era líder do terceiro ano de tal escola lá. E foda-se o nome da escola, né? Ninguém se importa com essa merda. E eles vão, e no meio do caminho ele vê os moleque e pergunta logo de qual escola os moleque é. E o coitado do Takemichi ficou olhando lá, né, com muito medo. Afinal de contas faz uns 10 anos, né, que ele não se envolve em nenhuma briga. E os caras continuam lá, enchendo os sacos dos moleques, falando que ele nem deve ter pelo no saco ainda. E isso foi totalmente desnecessário. Aí eles chegam em uma praça e não acham ninguém, né? E começam a achar que o pessoal ficou com medo deles e tal. E o Takemichi começa a lembrar do que aconteceu naquele dia. E parece que as coisas não foi muito boas pra eles não, né? E pro azar do Takemichi, né, do nada brota o pessoal do terceiro ano, que são delinquentes de verdade, eu acho. E os amigos do Takemichi já começam a ficar tenso, né? E o pessoal do terceiro fala que o segundo ano foi uma excursão e diz que ia acabar com a raça do Takemichi e dos amigos dele. Aí vem o Yamachishi e fala que já falou com o chefe deles. No caso seria o primo do Takemichi, né? O Masaroka. Aí o povo do terceiro ano começa a rir. Aí mostra o Masaroka, né? E eles obrigam o Masaroka a ir comprar bebida pra ele, né? E ele vai igual o cachorrinho. E o Takemichi lembra que o primo dele era o cara dos recados e só tava se amostrando porque o Takemichi era um ano mais novo que ele. Aí então a porrada começa. E enquanto a porrada cantava, o primo do Takemichi tava lá comprando refri de leve. Depois do massacre, o Takemichi e os amigos dele até pedem desculpa pros caras. E o cara do terceiro ano fala que a partir dali em diante, o Takemichi e os amigos dele ia ser tudo soldadinho da Tokyo Manji de Tóquio, moleque. Que no caso seria a gangue dele lá, né? E o Takemichi lá, moleque, chorando sangue pra caralho, tá ligado? E todo mundo fudido de tanto apanhar. Aí o Takemichi começa a lembrar do que vai acontecer com ele dali pra frente e vai ser sofrido, né, trabalhar na mão desses caras aí. Inclusive foi por isso que o Takemichi, moleque, se mudou de cidade depois que se formou e foi morar sozinho, né. E tudo que ele fazia dava errado e ele só ficava se desculpando e se desculpando. Aí ele percebe que a vida dele é uma merda e que ele tava revivendo o pior dia da vida dele e começa a falar com Deus, dizendo que já percebeu que a vida dele era uma bosta. E do nada ele lembra que a Hinata foi pro saco de batata por causa desses caras aí que espancou ele agora. Porém, ele não sabe como resolver esse problema ainda, porque ele é um inútil. Aí todo mundo tá voltando pra casa, igual o zumbi do Michael Jackson. E o Takemichi lembra que a Hinata tá viva ainda, né? E decide ir lá visitá-la. E quando ele chega lá, ele conversa com a Hinata e parece que ela é um pouco bipolar, porque ela começa a xingar o Takemichi por ele ter brigado de novo, né? Mal sabe ela que, na verdade, ele só foi espancado, igual morador de rua. Aí, do nada, ela se mostra muito preocupada com ele, perguntando se ele já tinha tomado a pílula do dia seguinte. E o Takemichi começa a chorar, porque ele não tava acreditando que ela ainda tava viva, né? E ela consola ele, né? Falando, não chore, Takemichi, não chore. Eu quero gozar. E depois desse diálogo extremamente fora do roteiro, o Takemichi vai para uma praça, né, ficar depressivo. E do nada ele vê uns caras enchendo o saco de um moleque. E o Takemichi ficou puto, porque ele queria ficar tranquilão ali, né, só curtindo a própria depressão. Mas o pessoal tava fazendo muito barulho. Aí o Takemichi se levantou, moleque, e foi pra cima dos caras. E deu logo um socão na boca de um dos caras lá. Não contente com isso, ele ainda pega uma garrafa de vidro, quebra e ameaça os caras, dizendo que ia matar eles. E simplesmente os caras meteram pé, né, moleque, porque ficaram com muito medo do Takemichi, né. Mas a parte mais engraçada é que desde o começo da história o Takemichi só apanhava, né, moleque? E agora parece que ele virou homem do nada, não faz sentido. E o moleque que o Takemichi defendeu ainda reclamou com ele porque ele deixou a garrafa de vidro espalhada no chão. E o Takemichi, muito humilde, né, pede desculpa e ainda dá uns conselhos pro moleque de como se defender, sendo que nem ele mesmo consegue se defender sozinho, esse doido. Aí então o Takemichi descobre que o moleque que ele salvou era o irmão da Hinata, o Naoto Toshikana lá. Aí eles ficaram conversando por um tempo, né? E o Takemichi começou a desabafar, dizendo que ama a Hinata. E ele contou também o que aconteceu com ele, que no caso seria o que aconteceu no começo da história, né? Sobre ele ter caído na linha do trem, ter rodado no tempo. E ele fala pro Naoto que no dia 1º de julho de 2017, a Hinata ia morrer. E ele ia junto, né? E o Takemichi pede pra ele proteger a irmã dele até lá. Ou seja, o Takemichi acabou de deixar o moleque traumatizado, né? E ele falou pra ele mesmo, né? Que
dele, sabia que a vida dele era uma merda. Essas coisas aí que nós já sabemos, Ele fala que se afundou tanto na vida que esqueceu da Hinata e só foi lembrar dela quando anunciaram a morte dela na TV. E ele decide que vai mudar o futuro, moleque. Aí ele fala pro moleque que tá contando com ele e os dois apertam a mão, faz um efeitozinho de raio, moleque. E o Takemichi acorda em uma cama na enfermaria da estação, velho. Do nada. E um cara que fala que ele caiu dos trilhos do trem e era 4 de julho de 2017, né? E ele ficou achando que era tudo um sonho, até que do nada aparece o Naoto Toshikana. Ou seja, o Takemichi voltou no tempo e conseguiu salvar o Naoto de virar pastel. Porém, o mais incrível é saber que o Naoto conseguiu lembrar do que o Takemichi falou pra ele há uns 14 anos atrás. E eu tô aqui, que não lembro nem a última vez que eu ganhei um abraço de alguém. Mas pelo que parece, o Naoto virou policial e mesmo assim não conseguiu proteger a Hinatinha, velho. E ainda jogou o peso pro Takemichi, falando que ele vai ter que proteger a Hinata. E por incrível que pareça, é assim que acaba o primeiro episódio de Tokyo Revenger. Obrigado por ter assistido até aqui, né? Se você gostou do vídeo aí, né? Deixa o like aí, né? Porque nós passamos fome aqui diariamente. E o mais importante, né, velho? Se inscreve aí pra não perder o próximo vídeo de Tokyo Revenger. Ou de, sei lá, qualquer outro anime que tiver na minha cabeça, moleque. E se por acaso você quiser que eu faça um vídeo do seu anime favorito, é só comentar pedindo aí que talvez eu faça. Ou não. Nunca se sabe, né? Valeu aí, tchau. Eu quero gozar.